Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que bom é ter você ao nosso lado. Que alegria ter a honra da sua companhia. Quando eu digo ter você ao nosso lado, eu quero dizer que você é a razão de tudo aquilo que nós fazemos. E aqui no Saldo Extra, estamos trazendo para você e para a sua família dicas e conselhos importantes para que você viva bem com as suas finanças pessoais, para que você seja uma pessoa feliz e viva com dignidade e possa também pensar em crescer, em se desenvolver, em buscar o conforto para você, para os seus filhos, para toda a sua família. Você nos honra com a sua presença, com a sua audiência e nos motiva a fazermos cada vez melhor. E como nós queremos crescer, fica a dica para que você acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Você vai encontrar ali todos os nossos programas e vai ter a oportunidade de interagir conosco. Faça comentários, as suas observações, dicas de novos programas. Queremos construir um conteúdo também de acordo com a sua necessidade. Portanto, esteja ao nosso lado. Será uma honra ter a sua presença conosco. O assunto de hoje é preparativos para o casamento. Mas eu não quero falar apenas para os noivos, para os namorados. Eu quero falar para os pais, para os avós. Você pode ajudar os seus filhos, você pode ajudar os seus netos. E se você está pensando em casar, esse programa foi formatado especialmente para você. Fique ao nosso lado, mas como de costume, vamos saber um pouquinho do que está aí acontecendo ao nosso redor com as notas de economia com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. Conhecida como terra de oportunidades, a cidade de São Paulo já não é mais tão atraente para os trabalhadores como foi um dia. Na pesquisa de indicadores de referência de bem-estar feita no município ao longo de 2014, a nota que o setor de trabalho recebeu foi 5,8. Um ano antes, essa nota era de 6,1. Foi a segunda maior queda entre todas as áreas avaliadas pelo município, mas o setor de trabalho continua sendo relativamente bem visto pelos trabalhadores, já que é o terceiro no ranking geral. A piora foi detectada em todos os quesitos avaliados dentro do setor de trabalho e, pela ordem, vale listar as maiores quedas: a renda, as condições de trabalho, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, as oportunidades de formação e as condições para desenvolvimento da carreira. Como curiosidade, vale ressaltar que a pesquisa indica que o setor mais bem avaliado pelos paulistanos é no quesito relações humanas. E o Brasil despencou em um ranking de varejo online feito pela consultoria A.T. Kearney. Entre 2014 e 2015, o Brasil perdeu 14 posições, saindo de 7º para o 21º lugar em uma lista com 30 países que são os mais atrativos para o setor. O cálculo leva em conta 9 variáveis, entre elas o comportamento do consumidor e o potencial de crescimento, além da infraestrutura. Alguns fatores ajudam a explicar a queda do Brasil nesse ranking. Em primeiro lugar, a conjuntura econômica do país e a consequente queda do consumo. Em segundo lugar, a desvalorização do real frente ao dólar, que é a moeda usada para fazer o levantamento. Queda maior que a do Brasil, só a Argentina teve. O ranking agora é liderado pelos Estados Unidos, que passaram à frente da China neste último ano. O Notas de Economia desta semana fica por aqui. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Eu gosto de dizer que informação é fundamental para lidar com as finanças, porque através das informações buscamos aquilo que precisamos para fazer as nossas escolhas, fazer as nossas decisões. Portanto, esteja atento àquilo que está acontecendo ao seu lado e o Notas de Economia está aqui para ajudá-lo. Maio é o mês das noivas e por isso o Saldo Extra está em clima de casamento. Hoje vamos conversar sobre tudo que envolve esse acontecimento tão especial. Afinal, o casamento é um dos grandes momentos da vida para a maioria das pessoas, principalmente para as mulheres. Esse é um grande sonho que traz consigo a realização de construir uma família e dividir a vida com quem amamos. Se você está se preparando para esse dia, fique atento. E mesmo que esse não seja o seu caso,
Não deixe de ouvir os conselhos de hoje. Serão úteis para que você possa ajudar seus amigos e familiares. O número de casamentos cresce a cada ano. Dados do IBGE indicam um aumento na taxa de nupcialidade do país. Hoje são 7 casamentos por 1.000 habitantes com 15 anos ou mais de idade. Alguns estados brasileiros se destacam nesse cenário. Rondônia, Distrito Federal, Espírito Santo são os que estão na frente no quesito casamento. E de acordo ainda com o IBGE, só no ano de 2012 aconteceram mais de 1 milhão de casamentos no país. E pensar em casamento hoje vai muito além dos eventos simplistas, realizados em casas, clubes ou escolas. Há um tempo, o buffet era formado basicamente por salgadinhos, bebidas e doces. Mas muita coisa mudou. E pode esquecer aqueles casamentos resumidos à cerimônia religiosa, brindes e bolo. Os casamentos se transformaram em festas memoráveis, com direito a decorações luxuosas, cerimonialistas, mesas de doces bem decoradas, músicos e outros incontáveis mimos que variam de acordo com o gosto dos noivos. Esse fator impulsionou a indústria do casamento, significando a criação de serviços cada vez mais especializados. Esse ramo se renova constantemente e movimenta cifras milionárias durante o ano, criando um mercado amplo e diversificado. Segundo a Associação Brasileira dos Profissionais Serviços para Casamentos e Eventos, a chamada Abrafesta, as festas de casamento movimentaram 20 bilhões de reais no Brasil no ano de 2014, número este que cresce a cada ano. Atualmente no Brasil, existem mais de 8.000 empresas especializadas em organização de eventos, buffet e filmagens, e cerca de 60% delas estão concentradas na região sudeste do Brasil. Baseado nesses números, é fácil prever que um casamento não é um evento muito barato. Ele pode facilmente passar de um sonho a um verdadeiro pesadelo de dívidas. E tudo começa com o casamento civil. Existe um custo com a documentação e com o oficial que irá realizar a união. Para esse momento, serão exigidos alguns documentos e, juntamente com eles, abertura de firma, autenticações e reconhecimentos de firma, e o custo pode variar de estado para estado. Mas, em média, o gasto com cartório no Brasil é de aproximadamente R$ 700. Passados, então, para o casamento religioso, este vai gerar ainda e incluir outros serviços adicionais. Em muitos casos, os custos começam com a locação da igreja, e na sequência vem a decoração e a música. A taxa cobrada pela locação de igrejas pode variar entre R$ 400 e, quem sabe, R$ 800. Caso você contrate uma equipe especializada para realizar a decoração onde acontecerá o casamento, se prepare para desembolsar de R$ 700 para decorações mais simples até R$ 3.000 para decorações mais elaboradas. E mesmo que seja só para um fundo musical, ainda é necessário contar com profissionais especializados. E o valor varia entre R$ 600 e R$ 1.500 para os músicos. Para aqueles que desejam um casamento completo e sonham com uma recepção para os convidados, a preocupação aumenta consideravelmente. Os principais gastos com evento desse tipo são com a locação do lugar e o chamado buffet. Os custos com esses itens são extremamente variáveis, pois depende completamente do gosto dos noivos e do estilo que vão querer a festa de seu grande dia. Os casamentos mais básicos podem custar em média R$ 15.000 e os mais luxuosos podem passar da casa de R$ 100.000. Isto mesmo, para muitos, algo impensável. Um elemento que não pode faltar de jeito nenhum em casamento, claro, é o glamouroso vestido da noiva. Esse elemento, juntamente com a roupa do noivo e das damas de honra, equivale a uma parte significativa do orçamento de um casamento. Existem modelos que podem chegar a R$ 50.000, feitos naturalmente por estilistas renomados. Mas existem outras opções. Em alguns ateliês, os vestidos podem sair por aproximadamente R$ 4.000, e aí vai depender do tipo de tecido, os bordados e, é claro, a mão de obra.
Os preços mais acessíveis são para a locação de vestidos. Nessa opção, você pode pesquisar o que mais se enquadra em seu gosto e estilo e ainda economizar uma quantia significativa. O aluguel de um vestido varia aí entre R$ 700 e quem sabe chegando aí a R$ 5.000. O interessante é pesquisar para que o gosto e o orçamento caminhem juntos, não esquecendo, claro, que o vestido não é o único item em um casamento. Os valores podem parecer completamente assustadores para você que está pensando em se casar, ou se você tem filhos ou amigos que estão caminhando para este momento. Mas sempre existem alternativas para realizar esse sonho sem se perder em dívidas. Nós vamos conhecer agora um casal que está com um grande dia se aproximando. E vamos saber como foi o planejamento, as dificuldades e quais as alternativas que eles buscaram para economizar. Acompanhe esta matéria. Nós começamos a nos planejar para o casamento quando nós ficamos noivos, 10 meses antes do casamento. Primeiras coisas que a gente foi ver já foi logo o buffet, né? O local. Primeiro foi o local, depois a gente foi ver o buffet e já tivemos que ter mais ou menos uma ideia da lista, né? Quantas pessoas para poder ter uma ideia para falar para o buffet. Então acho que essas foram as duas primeiras coisas que a gente viu, né? É música, porque quando você quer fazer um casamento mais assim a sua cara, personalizado, então não é simplesmente você chegar lá no local e falar, eu quero isso, isso, isso. Não, você tem que meio que produzir o que você quer. Então foi o nosso caso. A gente quis um casamento que era bem o nosso estilo. Então assim, o Juninho teve que produzir o nosso convite, a gente teve que fazer a produção de alguns itens de decoração. A gente teve que correr atrás dos estilos das músicas, mas colocar elas para o nosso estilo, o estilo do casamento que a gente gostaria de ter. Então foi tudo assim, de uma forma personalizada, e isso que tomou mais tempo nosso. Então essas decisões que foram bem difíceis e bastante orçamento. Então assim, talvez o local estava oferecendo para mim alguma coisa, mas no estilo que eu queria eu não ia precisar, eu precisaria de uma outra que eu ia ter que correr em outro lugar para conseguir. Então acho que mais o estilo foi o que tomou mais tempo nosso, o que fez com que a nossa lista ficasse um pouquinho maior. A gente tinha a opção de fazer no local da família dele, na cidade da minha família, ou na cidade onde a gente trabalha, né? Então a gente primeiramente ficou nessa dúvida, então a gente começou fazendo os orçamentos. Nós tínhamos pensado a princípio em trabalhar com orçamento de uma reserva que eu tinha mais a dela, que seria tudo do básico, porém ia acontecer. E aí quando a gente decidiu, vamos sonhar, e aí quando a gente foi sonhando, portas foram se abrindo, pessoas nos ajudando, e o negócio tomou uma proporção um pouco maior do que a gente tinha orçado a princípio, mas tudo com o pé no chão, com as ajudas que vieram. A gente usou do nosso orçamento e o que foi tido a mais foram presentes que a gente foi ganhando, mas sim, a gente sempre teve um orçamento fixo a princípio, para não correr risco de começar o casamento endividado, que eu acho que é a maior preocupação de um casal novo, né? Nós escolhemos um local que foi caro, porém ele já tinha alguns móveis que a gente economizou nessa parte da decoração. No aluguel dos móveis. Então a gente pagou um pouquinho a mais aqui, porém a gente não teve custo. O custo estava embutido já dos móveis no local. Eu penso que o que a gente mais teve dificuldade, o que mais assim tomou o nosso orçamento foi mesmo o buffet. Porque o buffet ele é sempre um valor assim exorbitante no mercado. Então você tem que fazer muitos orçamentos até você achar aquele que se encaixa dentro do valor que você pode pagar. E mesmo assim, se você tem uma festa para 300 pessoas, o número vai lá em cima, entendeu? Então eu penso que o que mais assim tomou o nosso orçamento foi o buffet mesmo. Algumas coisas que nós decidimos fazer nós mesmos nos ajudou a economizar. Por exemplo, eu fiz as artes. A gente sentou, olhou algumas referências e nós mesmos fizemos as artes. Isso nós economizamos, um designer gráfico. A gente também teve eu, minha família, o Juninho, a gente fez as lembrancinhas para os padrinhos, a gente fez os enfeites do meio da mesa, que tudo isso seria coisa que a gente teria que comprar feito, ou mandar alguém fazer, ou alugar. Então assim, o custo pode até ser que seja, dependendo do objeto, seja pouca de diferença.
mas no final das contas você tem uma coisa que é personalizada sua. E talvez se você fosse querer aquela coisa personalizada, você iria conseguir por um custo muito mais caro. Então assim, você teria um simples por um valor grande e um personalizado por um valor maior ainda. Então você tem o personalizado por um valor abaixo daquele simples. Então, assim, teve uma diferença de custos aí e foi muito prazeroso poder estar com toda a família aí ajudando nesse sonho. O que não saiu como planejado, talvez, foi mais os prazos. Porque nós, quando tomamos a decisão de casar com 10 meses, nós fizemos um cronograma, assim, rápido, resumido. Mas não só imprevistos, muitas novidades aparecem. O sonho inicial, ele vai aumentando, modificando, e aí no final as coisas sempre apertam um pouquinho mais, né? Quando a gente decidiu, portas foram se abrindo. Eu acho que o importante é tomar a decisão, tem que sonhar, e aí depois tem que parar e colocar no papel. O meu sonho é esse, até onde eu consigo ir, ok? Ok, então vamos. Meu conselho para quem está pensando aí em se casar, está fazendo um planejamento é planejamento. Planejamento é a chave do pré-casamento. É lógico que a gente leva isso para a vida toda, mas ali no momento de você pensar em fazer o seu casamento, o planejamento é tudo. É planejamento com o tempo, é planejamento com os valores, é planejamento com as coisas que você escolheu, porque se você não botar tudo ali no papel, você não vai ter o casamento que você sonhou. E existem imprevistos, antes, durante e depois. Então a gente tem que contar com os imprevistos e se não tem um planejamento, a gente não vai saber lidar com a situação. Então o meu conselho é planeje, porque planejando vai dar certo. Casar custa caro, mas vale muito a pena. Vamos agradecer aqui a Dalise, o Elias pela contribuição e desde já desejar-lhes muito sucesso na vida matrimonial e que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Agora os passos para realizar um casamento ficaram, quem sabe, um pouquinho mais claros. E como eles disseram, tudo começou com o planejamento. Quando a decisão pelo casamento for tomada, não se esqueça de que será necessário um tempo para planejar o grande dia. Em média, de 10 a 12 meses, é o tempo suficiente para conseguir resolver todas as questões necessárias. No planejamento, faça um cronograma de prazos, estabelecendo datas para a conclusão de cada fase e estipule um orçamento total. Dentro deste orçamento, estabeleça cada detalhe e qual valor pode ser gasto com cada um destes itens. Feito isso, comece a fazer os orçamentos. Pesquisar será uma das ferramentas que mais lhe ajudará a economizar. Para isto, é preciso tempo e cuidado. Procure o máximo de informações a respeito do serviço ou local a ser contratado. Faça quantos orçamentos puder e avalie bem cada proposta antes de fechar o negócio. Ao fechar a contratação, não deixe de ler os contratos atenciosamente. Certifique-se de que você está contratando exatamente aquilo que foi pedido. Lembre-se, quanto antes fizer as reservas e contratações, mais economia você fará. Mas é preciso ter muito cuidado, pois algumas empresas podem cobrar valores diferenciados quando se faz uma reserva com muita antecedência. Por isso, verifique se há um limite de prazo para o aumento de preços. Por exemplo, ao alugar um salão um ano antes da festa, o valor pode sofrer alterações, já que a empresa contratada para organizar tudo utiliza um serviço de terceiros. Portanto, uma margem para que esta empresa trabalhe com os demais fornecedores deve ser feita no papel para evitar prejuízo para ambos os lados. Invista em seus próprios talentos. Você pode se perguntar, como eu vou fazer isto? Vimos alguns exemplos no vídeo. A Dalise e o Elias optaram por fazerem seus convites. Ele desenhou e ela cuidou da parte decorativa. Além de trabalharem juntos, eles puderam ter um convite que atendesse por completo suas expectativas, além de economizar. Então, você também pode pensar em quais áreas tem mais habilidade. Pode, assim como eles, fazer os convites, pode preparar as lembrancinhas ou até se envolver na decoração, preparando alguns detalhes, como, por exemplo, o cardápio e os enfeites da mesa. Deixe seu casamento com seu estilo
e orgulhe-se por ter feito manualmente alguns detalhes que podem dar um toque todo especial nesse seu grande dia. Atualmente está em alta esse hábito das noivas participarem ativamente, ou melhor, com a mão na massa nos preparativos para o casamento. E para a decoração, também vale ficar atento a flores da estação. Algumas noivas podem ter o sonho de se casar com determinados tipos de flores dentro da igreja e do salão de festas. Mas abandonar o sonho de se casar com tulipas no verão, por exemplo, e trocar por margaridas ou flores do campo, com toda certeza vai deixar a cerimônia mais barata. E claro, esteja preparado para imprevistos. Como em todo evento, os imprevistos podem surgir em qualquer momento, seja com o cumprimento de prazos ou com excessos no orçamento. Esteja sempre preparado e tome decisões racionais. Afinal, este é o momento que a emoção toma conta, principalmente das noivas, mas é preciso agir racionalmente, analisar os imprevistos e buscar alternativas que estejam mais próximas do orçamento ou do prazo inicial. E não se esqueça de que depois do casamento vem a lua de mel. Aí está outro gasto alto. Viajar é ótimo, mas também precisa ser muito bem planejado. Ao preparar o roteiro para a lua de mel, leve em consideração fechar as passagens e reservas de hotel antecipadamente. Isso lhe garante mais opções de destinos, menos risco para encontrar um hotel de acordo com o desejado e, é claro, com mais economia. Em resumo, o ideal para ter o casamento dos sonhos é mesmo o planejamento. Separe tempo para que você possa organizar seu grande dia, sem comprometer seus sonhos com dívidas que irão perdoar por um determinado tempo. E lembre-se de que a festa do casamento é só o início de uma vida a dois. E para que isso tenha um final feliz, é necessário muito mais do que dinheiro. Eu quero terminar fazendo uma reflexão com vocês. Vamos deixar de lado agora as questões financeiras. Vamos deixar de lado agora o glamour do casamento, da igreja, da música, a emoção, o prazer e a alegria de ter ali os amigos, os familiares, receber a bênção de Deus. Eu quero fazer uma reflexão sobre essa decisão. E ela é muito mais importante do que tudo aquilo que você vai realizar no grande dia do seu casamento. É a escolha da pessoa que vai estar ao seu lado. Eu quero deixar de lado agora os aspectos financeiros e falar de coração a coração, de um pastor para um amigo. Eu quero me dirigir a você, jovem, que está se preparando para o casamento. A você, quem sabe, que vai buscar a namorada ou namorado. Existem algumas decisões que são de fundamental importância em nossa vida. E uma das mais importantes, eu considero até a segunda mais importante, é o casamento. A primeira mais importante decisão da vida é aquela em que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, em que você se batiza e nasce como uma nova criatura. E a segunda decisão mais importante é quem você vai viver a sua vida. Nós amamos os nossos pais, os pais amam os filhos, mas chega um dia em que o filho sai de casa e ele vai viver a sua própria vida. E ele, naturalmente, vai querer ter uma família, vai querer ter filhos, porque, na verdade, este é o plano de Deus, é o ideal de Deus para todos nós, que vivamos em família. E certamente, ao viver em família, vamos gozar do bem-estar das pessoas que amamos e vamos também nos aproximar mais de Deus, um fortalecendo o outro. Mas para que esta família seja feliz, para que o casamento seja feliz, é preciso fazer a decisão certa. Lembre-se, você vive, quem sabe, 20, 25, 30 anos com os pais, e os outros 40, 50, 60 anos da sua vida, você vai passar ao lado do seu cônjuge. Portanto, é fundamental você pensar em quem vai estar do seu lado, com quem que você vai viver o resto da sua vida. Quem será o pai dos seus filhos? Quem será a mãe dos seus filhos? E nesta hora nós devemos agir com a emoção, sim, com o coração, mas devemos parar e pensar e pedir a ajuda de Deus. Eu quero lembrar com vocês agora um pensamento que eu ouvi certa vez. Um jovem procurou um líder espiritual e o perguntou: para eu ser feliz, eu devo me casar?
aquele líder espiritual lhe respondeu assim: você deve se casar para fazer o outro feliz. Para que isso aconteça, é imprescindível que haja o amor genuíno e o amor verdadeiro, para que a união de duas vidas proporcione alegria, proporcione contentamento, felicidade em todos os aspectos, inclusive na questão financeira. Por isso, pense bem com quem você vai se casar e peça a ajuda de Deus. E quando você encontrar a pessoa que você ama, lembre-se que você vai ter que se entregar a ela. Muitas vezes, abrindo mão dos seus desejos, dos seus caprichos, da sua vontade, para fazê-la feliz em primeiro lugar. E assim você será feliz também. Agora, faça isso com a bênção de Deus. E é por isso que eu quero deixar com vocês uma passagem belíssima que nós encontramos em Salmos, o Salmo de número 37, e eu vou ler os versos de 3 a 5. E esse Salmo diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O desejo do seu coração é encontrar a sua amada e ser feliz ao lado dela. Encontrar o seu amado e ser feliz ao lado dele. Você quer que isso aconteça? Entregue os teus caminhos ao Senhor. E Ele lhe dará a bênção que você busca. Se você não se casou ainda, que a sua união matrimonial seja uma bênção em todos os aspectos, inclusive na sua vida financeira. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e que a bênção de Deus esteja do seu lado. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro.